Vocês já repararam que aqui no Brasil a gente tem uma mania de falar que tudo aqui é o maior da América Latina? Basta a coisa ser grande, ser importante, seja boa ou seja ruim. A gente já tasca o maior da América Latina. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que tudo que a gente chama de maior da América Latina é realmente o maior da América Latina? Quando começou esse papo de maior da América Latina? E aliás, o que é exatamente a América Latina? Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave, e no vídeo de hoje a gente vai navegar um pouco sobre essa expressão e o universo do maior da América Latina. Eu já estava com a ideia de fazer esse vídeo faz tempo, já era um tópico que eu queria fazer. Aí eu lancei no Twitter uma brincadeira, uma provocação. Eu disse que aqui no Brasil toda cidade é a maior da América Latina em alguma coisa, ou tem nela alguma coisa que é a maior da América Latina. E eu pedi para as pessoas responderem qual que era o maior da América Latina da cidade delas. O tweet deu uma boa viralizada, até o momento que esse vídeo está sendo gravado, que é 4 de março de 2023, a gente está com 2.700 RTs e 14 mil curtidas. E o tweet recebeu muita resposta legal, que só reforça meu ponto, só reforçou a ideia que eu tive de gravar esse vídeo. Vamos ver algumas dessas respostas. Florianópolis tem um Instituto Estadual de Educação, a maior escola pública da América Latina. A Praça dos Girassóis de Palmas, de Tocantins, a maior praça da América Latina. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, tem um verdadeiro combo, desde a maior avenida em linha reta da América Latina até o primeiro padre surdo, isso mesmo, padre surdo da América Latina. Em Salvador, tem o bairro Cajazeiras, o maior bairro da América Latina. Um que eu destaquei no meu tweet inicial, muita gente respondeu que é o maior shopping da América Latina. Olha, esse maior shopping da América Latina apareceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Lauro de Freitas. Em Maringá, no Paraná, tem a catedral mais alta da América Latina. Teresina, capital do Piauí, teria a maior horta comunitária da América Latina. E um que apareceu também em mais de um comentário, que foi a maior favela da América Latina. Citaram a Rocinha do Rio de Janeiro, o Sol Nascente de Brasília e até uma favela de Santos, de São Paulo, que seria a maior favela em palafitas da América Latina. E esse caso das favelas, ele particularmente me cutucou, porque ele chamou atenção para uma coisa que eu sempre pensei quando eu vi essa obsessão aqui no Brasil de maior da América Latina. Porque assim, o conceito de maior da América Latina foi criado meio que para tirar Estados Unidos e Canadá da comparação com o resto da América, né? Estados Unidos e Canadá são países muito mais ricos que destoam do restante do continente. Então assim, não faz sentido pensar que vai ter uma cidade na Bolívia, no Brasil, na Guatemala, ou um sistema de saúde, ou uma faculdade, enfim, que seja comparável, né, no Brasil, na Guatemala, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai, que seja comparável a algo do Canadá ou dos Estados Unidos. Então até aí tudo bem, né, a ideia foi compreensível. Mas e quando a gente fala de indicadores ruins? Será mesmo que faz sentido pensar que tem uma favela de palafitas maior nos Estados Unidos ou no Canadá? A leitura que eu faço desse maior da América Latina indiscriminado aqui no Brasil é que ele reflete ao mesmo tempo uma arrogância e uma humildade. Parece contraditório, mas eu vou explicar. Ele é arrogante porque ele parte do pressuposto que aqui no Brasil, se uma coisa é grande, se uma coisa é a maior do Brasil, de uma cidade, enfim, é óbvio que ela vai ser a maior da América Latina. Não, aqui é o Brasil, aqui é o maior país do continente, o maior país da América Latina. Então se uma coisa do Brasil é grande, não vai ter nada na Argentina, no México, em Cuba, que supere, não. Aqui no Brasil é maior. Por outro lado, essa humildade excessiva de jamais imaginar que uma coisa aqui do Brasil pode superar algo dos Estados Unidos ou do Canadá. Não, então ó, não tem jeito, se é grande aqui no Brasil, é o maior da América Latina e só da América Latina, a gente nem discute o resto. Tipo a Praça dos Girassóis de Palmas que eu citei mais cedo. Se ligue nesse trecho desse texto que eu achei sobre a Praça dos Girassóis de Palmas. Ela é considerada a maior praça da América Latina com seus 571 mil metros quadrados. Até o momento, a Praça Amazônica só perde em tamanho para a Praça Xingai, em Dalian, na China, com 1,76 milhões de metros quadrados, a Praça Times Square, em Daquin, também na China, com 1,4 milhão de metros quadrados, e a Praça Merdeka, em Jakarta, na Indonésia, que tem exatamente 1 milhão de metros quadrados. Então, peraí, a Praça dos Girassóis de Palmas, ela é a maior praça da América Latina, ok. Só que as únicas praças que ganham dela no mundo duas praças da China e uma praça da Indonésia. Ora, então, se ela é a quarta maior do mundo, se ela perde para praças da China e da Indonésia, então não é apenas a maior da América Latina, é a maior do continente americano inteiro, horas. Na mesma linha, teve um negócio no mundo do futebol que me chamou muito a atenção há alguns anos, que foi quando um jogador do Vasco, o time Vasco, disse que o Vasco era o maior time da América Latina.
Eu não vou entrar no mérito se o Vasco é ou não o maior time, isso eu vou deixar para vocês discutirem nos comentários. Eu só quero destacar o quão bizarro que é falar que um time de futebol do Brasil é o maior da América Latina, apenas o maior da América Latina. Eu sei que tem muita gente aqui do canal que gosta de futebol também, mas para quem não gosta eu vou dar uma introduzida rapidinha. Estados Unidos e Canadá são dois países fracos do mundo do futebol. Os Estados Unidos até disputam Copa com alguma regularidade, tem o campeonato nacional com algum peso e tal, mas o Canadá é medíocre. Já a América do Sul é o contrário. A América do Sul é o único continente do mundo que rivaliza com a Europa na briga por ser o maior continente, onde tem os maiores jogadores, os maiores times de futebol. De todas as Copas do mundo, todas elas, sem exceção, foram vencidas por seleções da América do Sul ou da Europa. Então assim, não tem como um time de futebol ser o maior da América do Sul, ser o maior do Brasil, um time do Brasil vencer, ser mais importante do que times da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, do Paraguai, mas perder para times do Canadá e dos Estados Unidos, por exemplo. Então não tem sentido dizer que um time de futebol do Brasil é apenas o maior da América Latina. É óbvio que ele vai ser o maior do continente americano como um todo. E depois dessa eu vou até fazer uma pausa, pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, também lembrar aos que não são inscritos que se inscrevam no canal. Dá um toque também que nós temos o clube de membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês você pode ajudar o nosso trabalho e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Conto com vocês para fazer do Exclave o maior canal da América Latina. Agora vamos ver algumas coisas aqui do Brasil que são apresentadas como sendo as maiores da América Latina, mas que não são, que são superadas por outras coisas que a gente encontra também em países latino-americanos, não nos Estados Unidos e no Canadá. A começar pelo exemplo das favelas. Como eu disse mais cedo, a gente ouve falar que a favela da Rocinha do Rio e a favela do Sol Nascente aqui em Brasília seriam as maiores favelas da América Latina. Cada uma das duas poderia trazer para si o título de maior favela da América Latina. Mas o que a gente encontra quando a gente dá uma pesquisada nos rankings de maiores favelas do mundo, a gente encontra um top 5 em várias fontes que é formado por uma favela da África do Sul, uma do Quênia, uma da Índia, uma do Paquistão e uma do México. Sim, isso mesmo. A favela de Ciudad Neza, do México, é citada como sendo a quinta maior favela do mundo. Portanto, e se ela só pede para favelas da África ou da Ásia, ela é a maior favela do continente americano e, por óbvio, a maior da América Latina. Agora vamos falar de shopping, né? Também, como disse mais cedo, que é um orgulho nacional com várias cidades aqui do Brasil dizendo que tem os maiores shoppings da América Latina. Bem, quando a gente olha a lista dos maiores shoppings do mundo, aparece ali à frente dos shoppings do Brasil um shopping de um país da América Latina que eu até acho que, se eu não me engano, não cheguei a citar aqui no vídeo, que é o Panamá. Esse shopping chama Albrook Mall. Em algumas listas ele é apontado como o 15º maior shopping do mundo, em outras como o 27º, enfim, tanto faz. O que importa é que quando a gente olha a lista, quem está na frente do Albrook Mall são apenas shoppings da Ásia e um ou outro dos Estados Unidos. Ou seja, o Albrook Mall é o maior shopping da América Latina e não o da sua cidade. Mais um exemplo de algo que é citado como maior da América Latina, que não é maior da América Latina. É o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o aeroporto que serve a capital paulista. Esse aeroporto é muito mencionado, né, como sendo o maior aeroporto da América Latina. Ele realmente é o maior aeroporto do Brasil, o maior aeroporto da América do Sul, mas não é o maior da América Latina porque o aeroporto da cidade do México é maior, e ele é o maior aeroporto da América Latina. O aeroporto de Cumbica, ou de Guarulhos, ele tem como sua sigla oficial a sigla GRU, né, formada por 3 letras, GRU. É uma sigla que não é tão esquisita assim, porque ela remete à cidade de Guarulhos, que é onde o aeroporto é localizado. Mas a gente tem aqui no Brasil umas siglas bem estranhas, que pegam algumas letras que não estão no nome das cidades, como por exemplo VIX, ou VIX, de Vitória, do Espírito Santo, e a sigla de Goiânia, que é GYN. A gente não tem X em Vitória e também não tem Y em Goiânia. A gente tem um vídeo aqui do canal especial sobre essas siglas esquisitas do aeroporto. O vídeo está aqui em cima, dá uma olhada. Vamos agora falar de algumas coisas aqui do Brasil que realmente essas sim são as maiores da América Latina. Elas superam tudo que tem na Argentina, no México, no Uruguai, no Equador e tal, e perdem para coisas dos Estados Unidos e ou do Canadá. Um exemplo é o Beto Carreiro World, o parque de diversões que fica em Santa Catarina. O Beto Carreiro World ele é muito grande, ele é um dos maiores parques de diversão do mundo. Só que nesse assunto de parque de diversão não dá para competir com os Estados Unidos, né? Então assim, o Beto Carreiro World ele realmente é o maior parque da América Latina.
Uma outra coisa que realmente entra como maior da América Latina é a economia do estado de São Paulo. É a maior economia de um ente subnacional da América Latina. E aí, por ente subnacional, estou usando uma expressão genérica para designar estados, províncias, enfim, chame como quiser aquela entidade que vem logo abaixo do país. O PIB, a economia do estado de São Paulo, é a maior da América Latina. Vamos agora então partir para o histórico da expressão, entender de onde veio essa coisa de maior da América Latina, quando foi que começaram a entender que para fazer uma comparação aqui no continente seria melhor excluir os Estados Unidos e o Canadá da conta. Eu não encontrei uma data exata em nenhum criador da expressão maior da América Latina. Quando a gente olha em arquivos da imprensa, a gente identifica que lá pela década de 1930 começaram a aparecer algumas menções a maior da América Latina. Por exemplo, em 17 de julho de 1938, o Jornal do Brasil fez uma matéria sobre uma exposição internacional em Nova York, da qual o Brasil ia participar, e é citado que o pavilhão do Brasil seria o maior pavilhão da América Latina. 2 anos depois disso, em 1940, também o Jornal do Brasil cita que o Palace Hotel do Rio de Janeiro seria o maior hotel da América Latina. E é a partir da década de 1950 que a expressão começa a ser usada em larga escala. Vamos ver alguns exemplos, todos do jornal O Estado de São Paulo. 31 de janeiro de 1956, a empresa Vigorelli, em um anúncio, diz que é a maior da América Latina. 12 de maio de 1956, a Catedral da Sé é a maior da América Latina. 13 de julho de 1958, Porto de Santos, em São Paulo, o maior porto da América Latina. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, falar da década de 40 e não da década de 50, para trazer um exemplo que ele reforça muito bem tudo que a gente está abordando aqui no vídeo. Em 10 de dezembro de 1948, o Jornal do Brasil publicou um artigo sobre um orfanato para destacar a importância da caridade, do auxílio a quem mais precisa e tal. E lá pelas tantas, né, se fala que o Brasil é o país com a maior mortalidade infantil da América Latina. A maior mortalidade infantil da América Latina. Tipo assim, será que as condições de Estados Unidos e Canadá em 1948 eram tão piores assim que as do Brasil, para dizer que a maior mortalidade infantil não era da América como um todo, não era do Brasil, e sim, o Brasil tinha apenas a maior da América Latina? Será mesmo? E isso puxa para um outro ponto que eu queria destacar aqui. Nós estamos falando tanto de maior da América Latina para lá, América Latina para cá, mas o que é exatamente a América Latina? Como é que a gente resume esse conceito de América Latina? O termo América Latina foi criado realmente com o intuito de diferenciar Estados Unidos e Canadá do restante do continente. O critério base para isso foi o idioma, né? Porque Estados Unidos e Canadá são países em que se fala predominantemente o inglês, enquanto que no restante da América a gente tem majoritariamente o espanhol, caso da Argentina, da Bolívia, de El Salvador, do Panamá, da Venezuela, enfim, e o português, no caso aqui do Brasil. Espanhol e português são idiomas de origem latina, que derivam do latim, algo que não é o caso do inglês dos Estados Unidos e do Canadá. Até aí tudo bem, mas isso não é tão simples assim. Pensem, por exemplo, no Caribe. Muitos países do Caribe têm como língua oficial o inglês, como por exemplo Jamaica, Barbados e Santa Lúcia. E os nossos vizinhos aqui de cima do Brasil, o Suriname e a Guiana. No Suriname se fala holandês ou neerlandês, e na Guiana se fala o inglês. E aí, é América Latina ou não é? E a resposta para isso é: depende. Tecnicamente, se a gente for ser bem rigoroso, se a gente for pensar apenas na língua, que foi o critério inicial, Jamaica, Suriname, etc. não são América Latina, porque eles falam idioma de outra natureza. Mas existe uma proximidade cultural, geográfica, enfim, entre esses países e o restante da América Latina. Então, e além disso, também tem essa ideia de apenas diferenciar os Estados Unidos e o Canadá. Por isso, muitas vezes a gente encontra Jamaica, Suriname, etc., como exemplos de países da América Latina. Por exemplo, o que vocês estão vendo aí é o site do Bladex, o Banco Latino-Americano de Exportações. Entre os países atendidos pelo banco estão Jamaica e Trinidad e Tobago, 2 países de língua inglesa. Esse agora é o site da ALID, a Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento, que tem entre seus países membros, países que não falam idioma latino na sua maioria, como por exemplo Belize, Aruba e Curaçao. Até por conta disso é muito comum a gente ver a expressão América Latina e Caribe, que é realmente para evitar qualquer dúvida, para deixar claro que está falando do continente como um todo, com exceção mesmo dos Estados Unidos e do Canadá.
Porque se a gente for ser bem rigoroso mesmo, a gente pode dizer então que o Brasil faz fronteira com dois países que não são da América Latina, a Guiana e o Suriname. E olha que a fronteira do Brasil com a Guiana é muito interessante, já tem várias curiosidades, vários aspectos para a gente abordar. Vocês sabiam que na fronteira tem uma ponte que serve para inverter a mão do carro? Isso mesmo, porque na Guiana se dirige com a mão inglesa, né, aquela que troca o lado do volante. E olha, essa é apenas uma das várias curiosidades que existe na fronteira Brasil-Guiana. Isso foi tema de um vídeo especial aqui do canal, que eu tô colocando aqui ao lado para você passar lá e curtir. Obrigado e até mais.